Muito bem, aqui na aula de tela, para ficar bem claro, primeiro nós vamos criar um arquivo novo e, embora eu tenha várias opções aqui, eu vou falar apenas algumas delas que são as mais importantes por enquanto. Primeira coisa, escolher a unidade de medida. Se eu vou trabalhar na área gráfica, normalmente escolhemos milímetros. Se eu vou trabalhar na área de web, escolho pixels. E aí eu tenho as outras opções. Eu vou manter milímetros. Aqui na área de tamanho, eu tenho alguns tamanhos já personalizados. Geralmente, quando a gente cria um arquivo novo, ele vem A4, que é um formato de papel internacional, e ele já insere a largura e a altura. Isso aqui eu posso mudar. Por exemplo, eu quero fazer 210 por 280. Fácil assim. E aqui eu tenho a orientação do papel, em pé ou deitado. O campo sangria ele é utilizado principalmente na área gráfica, mas eu vou falar sobre ele quando a gente for criar um documento focado para a área gráfica, onde eu irei cortar o documento. A gente chama de refile. Vou dar um OK. E aí está a tela completa do Adobe Illustrator. Essa área branca é o meu papel, ou a minha área de criação, e essa área externa é chamada de prancheta. Eu vou fazer uma redução de tela com o atalho Ctrl menos. Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos, e aí vou sucessivamente. Olha como é grande a prancheta do Illustrator. O que isso significa? Que eu posso colocar várias folhas de papéis espalhadas pela prancheta. Isso a gente vai ver mais para frente. Aí, para atualizar a tela, eu vou dar um Ctrl 0, que é um atalho de zoom. E aí eu enxergo a folha de papel no seu tamanho original. Tranquilo? Na parte superior, eu tenho os menus. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no menu Arquivo, eu tenho várias opções. E os menus, eles podem fornecer duas coisas. Ou podem fornecer uma janela, por exemplo, eu vou clicar aqui, salvar como. Isso é uma janela, é uma característica do software. Ou ele pode me fornecer um painel. O que é um painel? É uma janela onde eu faço outras atividades. Então, por exemplo, aqui no menu janela, eu vou escolher cor. Então, isso aqui é um painel. Geralmente, os painéis, eles vêm agrupados. Então, aqui, por exemplo, eu chamei o cor, ele veio com guia de cores, veio com o Cooler, que é uma ferramenta da Adobe para fazer combinações cromáticas. E observe que a maioria dos painéis estão posicionados aqui do lado direito da tela. Então eu posso chamá-los via menu janela, ou eu posso chamá-los clicando sobre eles. E observe, eles sempre vêm empilhados. Esse é o termo. Vou fazer um comentário rápido. Quando eu estiver trabalhando num painel, eu vou falar, clique no botão de opção. É esse botãozinho aqui que tem um monte de risquinho com uma flechinha. Então, quando eu clico, ele vai me abrir uma série de opções. E a quantidade de opções vai depender do painel que foi ativado. Então, aqui no Amostras apareceu um. Aqui no de cor, olha como ele é reduzido. Então, o botão de opções de um painel é esse do lado direito. E aqui eu tenho uma flechinha dupla, que eu clicando, ele recolhe. E aí eu posso ficar com a tela mais livre. Ainda aqui na janela de painéis, eu tenho expandir painéis. E eles ficam abertos. Fica mais difícil de você efetuar a escolha, porque ele vai omitir alguns que estão ali para baixo. Mas isso aí é forma de trabalhar
que você vai adaptar. Na segunda linha da tela, eu tenho uma área que chama barra de opções. E ela vai modificar de acordo com aquilo que eu estiver trabalhando. Então, por exemplo, eu tenho aqui as ferramentas de seleção. Elas continuam iguais. Se eu clicar aqui na ferramenta de texto, eu já vou ter mais opções. Então, eu tenho opções de caractere, de parágrafo, de alinhamento. E quando eu tiver o texto, ele vai ter mais opções ainda. O que é legal da barra de opções? Eu evito ficar entrando em menus. E, além disso, nós temos também as teclas de atalho. Essa janela é a caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas tem essa setinha dupla. Cliquei, ela fica com todas as possibilidades visíveis. Se eu clicar na flechinha dupla de novo, ela fecha. Então, a parte que está lá embaixo eu não visualizo. Eu gosto de trabalhar assim. E posso também posicionar o mouse nessa linha mais escura e deslizar a caixa de ferramentas. Aí eu levo para onde eu quiser. Se eu levar até o canto da tela, ela vai grudar novamente. E pode voltar a ser ou uma linha só, ou linha dupla, ou solta. Eu prefiro trabalhar assim. Cada um trabalha do jeito que achar mais interessante. Na parte inferior, eu tenho a opção de zoom. Então, se eu clicar aqui na flechinha, eu tenho uma série de zooms. Eu acho que dificilmente você vai usar isso por conta dos atalhos. E aqui na parte inferior, eu tenho o número de pranchetas, ou o número de folhas que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, eu vou colocar 2, vou dar um Enter. O que aconteceu? Nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu não tenho a página 2. E aí eu preciso, no momento da criação do arquivo, definir quantas páginas eu terei. Embora isso seja possível, sem retornar naquela janela. Isso a gente vai ver mais para frente. Eu estou te apresentando a tela. E aqui embaixo, eu tenho qual ferramenta está ativada. Então, por exemplo, eu estou com a ferramenta de seleção. Aqui eu estou com a ferramenta varinha mágica. Aparece escrito aqui embaixo. Tipo, ou texto. Então, a tela do Illustrator, ela é bem amigável e é fácil de você gerenciar. E uma coisa que eu acho interessante é que, se você bagunçar a sua tela, eu vou bagunçar agora, tá? Então, por exemplo, eu vou chamar aqui a paleta de cor. Aí eu vou puxar aqui pela orelha a paleta de cor. Vou puxar a guia de cores e vou recolher. Vou puxar a paleta de amostras, de pincéis. Então eu estou soltando as paletas. Eu posso criar novos grupos. Venho aqui pela orelhinha do nome e encaixo. Então eu estou desestruturando o original da coisa. E se eu trouxer aqui para baixo, vai se encaixar. Estão vendo aqui na parte superior? Eu tenho aqui Essentials, que é um módulo de trabalhar. Posso escolher automação. Ele já vai me trazer aquilo para fazer coisas mais automatizadas. Eu quero trabalhar com layout. Perceba, mudou pouca coisa. Mas eu baguncei a minha tela. Então, eu quero redefinir a minha tela como no original. A tela mais usada no trabalho é o Essenciais. E aí eu venho aqui, redefinir Essenciais. Então ele vai... Está vendo que ele matou aquela recolocação que eu fiz dos painéis? Ele voltou a tela ao normal. Então você pode bagunçar a tela à vontade.
Então, recapitulando rapidinho. Linha de menu, linha de opções. Aqui eu tenho painéis. Do lado esquerdo, caixa de ferramentas, que a gente vai explorar bastante. E aqui na linha inferior, algumas literaturas chamam de linha de status. Eu tenho o controle de zoom e tenho a navegação por pranchetas ou por folhas de papel e qual ferramenta que está em uso. Fácil a tela, né? É isso aí. A gente vai depois detalhar cada uma das áreas. Até lá.